No pior momento da pandemia, com hospitais lotados, o Brasil volta a bater recorde diário e registra 1.641 mortes pelo coronavírus. Os dados são do Ministério da Saúde. Já o consórcio, formado por veículos de comunicação, fala em 1.726 mortos em 24 horas. Desde o registro do primeiro caso, há pouco mais de um ano, já são 257.361 óbitos. Vou repetir. 257.361 famílias perderam alguém. Aliás, talvez o número de famílias seja menor, porque várias pessoas de uma mesma família podem estar nessa conta. A gente tem histórias de pai, mãe, que morreram, infelizmente, filho, primo. Então, são 257.361 vidas perdidas, 10.646.000 infectados. Ou mais famílias, né, Carla? Sei lá, se eu perco a minha vida, por exemplo, eu vou estar afetando diretamente o meu núcleo familiar. A da Ana. A família da Ana, as minhas duas famílias que se uniram lá em Minas para me formar, a do meu pai e a da minha mãe. Então são muitos núcleos que se afetam, são muitos brasileiros afetados. Eu duvido que haja algum brasileiro que não tenha perdido alguém pelo menos relativamente próximo. Um amigo, um tio, um avô, um tio-avô, um vizinho, né? São muitos os graus de separação que fazem com que todos nós sejamos afetados. O meu sogro perdeu um sócio ontem, jovem, menos de 60 anos, deixou filho, deixou 3 netos, mais uma vítima da Covid-19. Alguém no trabalho, né? Porque a nossa relação no trabalho, a gente passa tantas horas no trabalho, né? Convivendo com as pessoas no trabalho. A gente perdeu o Zé Paulo de Andrade no ano passado. Só isso. Né? Quantas pessoas também não se foram no nosso círculo envolvendo os ambientes de trabalho também. A gente, cara, na segunda-feira, hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Na segunda-feira ou na sexta, você dizia que a gente estava mais próximo dos 1.500 mortos por dia do que dos 1.000. Sublinhando isso, demonstrando o tamanho da nossa tragédia. Agora a gente já se aproxima quase mais dos 2.000 do que dos 1.500. Em menos de uma semana. Sim. E voltamos a ser o país com mais mortes por dia no mundo, ultrapassando mais uma vez os Estados Unidos. A gente já olhou para a Itália com números parecidos, né? Aliás, quando a Itália chegou a 1.000 mortos por dia, a gente olhava para fora, olhava para a Europa e dizia: imagina estar nessa situação. A gente ficava estarrecido com aqueles números. Lá. Com as imagens, né, de velórios, de enterro, com as famílias chorando e as pessoas sem saber o que fazer. Agora, a gente convive com esses 1.726. Olha para os Estados Unidos, né, que tiveram números altíssimos também, superando os 2.000. Estados Unidos, qual foi o recorde de mortes diários nos Estados Unidos? Mais de 3.000. Foram 3.300. O Barão pode nos ajudar nessa, mas 3.000 e alguma coisa, que foi quando o país teve mais mortos em um dia do que no 11 de setembro, nos atentados de 2001. Se você não se importar, Carla, a gente pode pular o Carlos Lula e partir direto para o presidente? Vamos sim. Porque o Bolsonaro ontem se queixou de ser apontado como culpado pelas mortes no país. Querem me culpar pelas 200 e tantas mil mortes. E o Brasil é o 20º país do mundo em mortes por 1 milhão de habitantes. Então a gente lamenta as mortes? Lamentamos. Mas tem outros países com IDH, com renda, né, com um orçamento melhor do que o meu, que está morrendo mais gente por 1 milhão de habitantes. E por que está morrendo menos gente aqui? Seria o tratamento precoce? Porque se ficar em casa, até sentir falta de ar, como dizia o seu Mandetta, né, você vai para o hospital para ser entubado. E sendo entubado, você sabe que em torno de 70% das pessoas, infelizmente, entram em óbito. Bom, vamos lá. O Brasil não é o 20º país em número de mortes por 1 milhão de habitantes. Na verdade, a conta é feita por 100 mil. Até o Reinaldo estava trazendo agora há pouco esses números. O Brasil é o 10º colocado. Tá? Então, nós temos 183 países que fazem parte das Nações Unidas que estão em situação melhores que a do Brasil. De fato, há países com IDH melhor que o brasileiro que apresentaram uma quantidade maior de mortes por 100 mil habitantes. É o caso da Itália, é o caso da Grã-Bretanha, mas aí há alguns pontos importantes a serem levados em conta. O primeiro, são países, especialmente a Itália, com uma população idosa muito maior que a brasileira, com uma população muito mais envelhecida que a brasileira,
com um grupo de risco muito maior que o brasileiro, até com uma quantidade de obesos maior que a brasileira. Então, isso aí a gente não pode deixar de levar em conta. E segundo, no caso da Grã-Bretanha, por exemplo, esse é um país cuja flecha de contaminações e de mortes já está apontando para baixo. Porque Boris Johnson, que já foi um negacionista da doença, exemplo de Bolsonaro lá atrás, talvez por ele próprio ter se contaminado e ter parado numa UTI, talvez por observar com empatia, coisa que o nosso presidente não faz, aquilo que acontece com a sua população, mudou de posição e passou a demonstrar uma grande preocupação com a Covid-19. Investiu em vacinas, não só aquela que é produzida na Grã-Bretanha, mas em outras. E hoje mas uma grande parte da população da Grã-Bretanha já está vacinada. E as mortes começam a apontar para baixo. É uma questão de tempo até que o Brasil ultrapasse a Grã-Bretanha, por exemplo, no número de mortes e de contaminados. Houve um outro ponto aí que foi tocado pelo presidente. E Bolsonaro se defende de uma acusação que nunca foi feita contra ele. A de que ele é o responsável pelas 250 mil mortes. Ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca responsabilizou o presidente por todas as mortes que aconteceram no Brasil. As mortes aconteceriam. Aconteceram, inclusive, em países que se preocuparam demais e tomaram medidas muito preventivas. Na Nova Zelândia, em Israel, as mortes aconteceriam. Quantas mortes nós teríamos? Em que situação nós estaríamos agora se tivéssemos um presidente que tivesse levado a sério essa doença, que não a tivesse tratado como gripezinha, que não tivesse recomendado remédios que não funcionam, remédios que estão encalhados nas prefeituras e são recomendados até hoje pelo presidente, por esse incrível Pazuello, ministro da Saúde, certamente teríamos um número menor de mortos. Aí sim, a gente coloca na conta assim do presidente um número tão alto e pior, uma situação tão degradante, porque os demais países, na pior das hipóteses, estão no platô. Na melhor das hipóteses, já estão com as suas flechas apontando nitidamente para baixo. É o caso já citado aqui da Grã-Bretanha, é o caso de Israel, é o caso dos Estados Unidos, é o caso até do México, que vacinou menos que o Brasil proporcionalmente, mas não tem governantes que incentivam a sua população a aglomerarem pelas ruas. Então as palavras e ações do presidente têm peso. Ele é responsável por mortes. Quantas? Um dia a gente pode tentar quantificar essas mortes num estudo mais aprofundado. Agora a nossa prioridade é outra. É salvar as vidas que nós temos. E o presidente continua se preocupando somente com a sua imagem, com a sua reeleição, com palavras e ações para lá de irresponsáveis. Na semana passada atacou o uso da máscara, que é o que nós temos para nos protegermos. Tá mandando uma comitiva lá para Israel em busca de uma cura milagrosa, o spray nasal, que pode ser uma esperança para o futuro, mas nem Israel trata hoje como uma realidade. Vê lá se isso é hora de ficar mandando comitiva para outro país, em vez de negociar, talvez até com comitivas eventualmente, vacinas. Vacinas, para que a gente possa um dia olhar para a nossa população e dizer: chegamos ao ponto finalmente em que a gente está derrotando essa doença. O senhor não é responsável por todas as mortes, presidente. Não há quem esteja dizendo isso. Mas há muitas mortes na sua conta. A sua mão está assim, vermelha de sangue. Como está vermelha de sangue a mão de Pazuello e de todos que apoiam essa campanha lamentável, o seu desempenho deplorável como líder dessa nação nessa crise que acaba de completar um ano.